para mais um momento de convivência, de aprendizado, e transporte base da linha, conforme a programação do Senhor. Assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, por intermédio de Divaldo Pereira Franco, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos brindou com este livro intitulado Loucura e Obsessão, fruto de muitos estudos de casos. Minha querida Cleide, estive pensando cá com os meus botões que ao invés de apresentarmos o livro, a gente poderia entrar nesse mundo de faz de conta, mas que parece real, e viajar dentro do livro. O que você acha? Gostei da ideia. Então, a partir de agora, seremos personagens deste livro. Posso sugerir os nomes? Sim, claro que pode. Pois bem, nomes muito originais. Eu serei a loucura e você a obsessão. Que tal? Por mim, tudo bem. Vamos ver o que vai dar. Querida loucura e obsessão. Coisa mais linda. A obsessão chegou com as minhas ventosas para sair procurando brechas. Jesus disse: orai e vigiai. Quem não orou e não vigiou, obsessão colou. Tem brecha aqui? Não. Então vamos lá. Lendo o livro, fiquei sabendo que nós duas, loucura e obsessão, somos importantes estudos de casos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Você sabia disso? Sim, sabia, e há muito tempo. Também li o livro. Então me conta alguns episódios em detalhes. Veja, no estudo de suas causas da loucura, não se pode mais descartar a incidência das minhas causas, ou seja, da obsessão. O predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens. O intercâmbio entre as mentes que se encontram na mesma faixa de interesse é muito maior do que imaginamos, atraindo-se pelo gosto e aspiração, vinculando-se mediante aspectos doentios, sustentando laços de desequilíbrios decorrentes do ódio, assinalados pelas paixões interiores, exercem os espíritos constrições mentais e às vezes físicas nas pessoas que lhes concedem as respostas equivalentes, resultando daí variadíssimas alienações de natureza obsessiva. Entendeu? Entendi. Variadíssimas alienações. Acho que é por isso que o espiritismo não nega a loucura e as causas detectadas pelos pesquisadores. Antes, as confirma. Reconhecendo nelas mecanismos necessários para o estabelecimento de matriz, através das quais a degeneração da personalidade ocorre nas múltiplas expressões em que se apresenta, largos e importantes passos já foram dados para a compreensão da loucura, suas causas e sua terapêutica. Contudo, a doença mental permanece ainda como um grande desafio para todos que se empenham na compreensão de sua gênese, sintomas e conduta. É isso mesmo, dona Loucura. E tem mais. Kardec, o extraordinário psicoterapeuta, que melhor aprofundou a sonda da investigação no desprezado capítulo das obsessões, demonstrou
que nem toda expressão de loucura significa morbidez e descontrole dos órgãos encarregados do equilíbrio psicofísico do indivíduo. E que o espírito é o herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores, que eles plasmam o destino futuro, do qual não se consegue evadir-se. Nossa, isso é forte. Diga, minha instituição, tem cura para quem quer se livrar de você? Ai! Essa pergunta de mim abalou até os meus tentáculos. Minha cara loucura, pensando na eternidade da vida, tudo tem cura, minha amiga. Porém, a cura das obsessões é difícil e, dependendo do caso, é demorada. O homem não pode ser examinado parcialmente, mas sob o aspecto pleno e total de três partes: espírito, perispírito e matéria. Através do espírito, participa da realidade eterna. Pelo perispírito, vincula-se ao corpo e, graças ao corpo, vive o mundo material. O perispírito é o órgão intermediário, pelo qual experimenta a influência dos demais espíritos, que pululam em sua volta, aguardando o momento propício para o intercâmbio em que se comprazem. Quando esses espíritos são maus e encontram guarida, que as dívidas morais agasalham na futura vítima, nascem aí as obsessões. No início, sutis, quase despercebidos, e se agigantam depois, até assumir a gravidade das subjugações, lamentáveis e às vezes irreversíveis. Sei que nos comportamentos obsessivos, as técnicas de atendimento ao paciente, além de exigirem conhecimento da eternidade espiritual, impõem ao atendente outros valores preciosos que em outras áreas da saúde mental não são vitais. São eles: primeiro, conduta moral superior do terapeuta. Segundo, habilidade afetuosa, não esquecendo jamais o agente desencadeador do distúrbio, que é igualmente enfermo e vítima, que procura vingar. Terceiro, a contribuição das suas forças mentais, dirigidas aos integrantes dessa luta infeliz. Quarto, a aplicação correta das energias e vibrações emanadas da oração. E quinto e último, o preparo emocional, para entender e amar tanto o hóspede invisível quanto o hospedeiro encarnado que está sendo assistido. Loucura! Você prestou bem atenção no que você acabou de dizer? Devemos amar o hóspede invisível, o obsessor, e o hospedeiro encarnado, o assistido. Nossa, isso parece loucura. Chego à conclusão que ser trabalhador e estar frente a frente com esse problema não é fácil, hein? E fico imaginando os plantonistas das casas espíritas, quando se deparam com casos complicados. No meu caso, eu sou uma obsessão boazinha, obsessão brasileira. Mas, vocês não sabem, eu tenho um amigo que trabalha no plantão de segunda-feira na Fraternidade de Cristo Redentor. O nome dele é evangelista. Mas ele tira de letra esse assunto. Por que você tem tanta certeza? Ora, minha cara amiga, porque ele também fez curso mediúnico com a Emília. E aprendeu tudo sobre obsessão e loucura. Ou melhor, sobre nós. Obsessão, você está muito engraçadinho hoje. Vamos falar sério agora. Os benefícios da desobsessão são exclusivos do espiritismo? Minha cara amiga loucura, é claro que não. Você vai ver por meio dessa obra que lemos e agora estamos estudando, relatos de diversos casos relacionados com o assunto, cujo atendimento se deu dentro de um núcleo de sincretismo afro-brasileiro, mais conhecido por Centro Umbanda, onde se pôde sentir o tempo todo a presença do amor de Deus
é a abnegação da caridade cristã, conforme os ensinamentos de Jesus. A experiência mostra-nos que não se pode negar os benefícios que se aurem em todas as células religiosas do seu povo. Não só nos centros espíritas, especialmente naqueles onde o intercâmbio mediúnico e a reencarnação demonstram a imortalidade da alma e a justiça divina, passo avançado para a conquista mais rica de sabedoria e de libertação. Talvez você não tenha percebido, mas o espírito, autor desse livro, Manuel Filomeno de Miranda, após o Deus desencarne, e passado o período de adaptação, procurou colher uma soma maior de informações e experiências que lhe permitissem apreciar de modo mais justo os mecanismos dos cultos afro-brasileiros e de certas crendices e superstições tão no gosto das gentes de todos os países. Com a doutrina espírita aprendera que a revelação da verdade é sempre gradativa e que, de período em período, missionários de amor e de sabedoria se reencarnam com o objetivo de promover o progresso cultural, científico, social e especialmente religioso dos homens, procurando libertá-los das amarras. Imbuído desse propósito, pôde realizar investigações in loco em variadas escolas de fé religiosa, convicto de que, fora da caridade, não há salvação, conforme prescreveu Kardec. Nossa busca por conhecimento passou a visitar também manicômios e hospitais psiquiátricos vários, constatando que sempre é o espírito encarnado o agente responsável pelos distúrbios que padece, seja numa ou noutra área de saúde mental. Nessa tarefa, Miranda contou com a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, sempre que os muitos compromissos desse o permitiam, fato que lhe proporcionou a oportunidade de estar ao seu lado para observar as técnicas postas em prática para a libertação dos enfermos, e visitar os grupos de fé onde são praticados os diferentes cultos animistas, com respeito e a consideração que toda crença nos merece. Graças a esse intercâmbio é que Miranda pôde participar por algum tempo de atividades socorristas junto a um jovem portador de esquizofrenia, cuja mãe, Catarina Viana, era possuidora de expressivos títulos de merecimento. Vou relatar a você o caso de catatonia. O que vem a ser catatonia? Simplificando, é quando a causa pode ser psicológica ou neurológica ou perda do comando da realidade. Você está vendo essa senhora ali? Sim, estou vendo. Aquela com terço que está rezando? Pois bem, ela é de formação católica. Tá? Então, senhora Catarina Viana, após o desencarne do esposo em Pedro, vira seu filho Carlos mergulhar lentamente em aparente processo de psicose maníaco depressiva, que se foi agravando com o tempo até cair em uma terrível situação diagnosticada como catatonia. Após vividas diversas fases de desequilíbrio mental, sem que os cuidadosos tratamentos psiquiátricos, com constantes internações hospitalares, houvessem conseguido solucionar, ou pelo menos amenizar a situação, a terapia acadêmica utilizada fora até então inócua. O rapaz, que contava 20 anos de idade, 8 dos quais padecendo a enfermidade, aparentemente não tinha possibilidade de retorno ao equilíbrio. Era esse o diagnóstico. Contudo, a genitora jamais aceitou o fato como coisa consumada e insistia sempre em novas tentativas. Com a confiança que possuem os heróis verdadeiros. Foi então que, quando os recursos médicos nada mais podiam propiciar, amigos insistiam com Dona Catarina que buscassem
socorro espiritual. Ela relutou a princípio, mas diante dos inúmeros exemplos que lhe trouxeram, resolveu consultar um médium de casa, acompanhada de uma dedicada amiga que também se dizia praticante do mesmo culto. Ainda bem que aceitou, né? E como se deu o tratamento? Primeiro, vou descrever o local, para você se ambientar. Vou me inspirar na lembrança. Traga na sua tela mental a imagem de uma casa modesta, situada em barro afastado, transpirando agitação em ambos os planos da vida, físico e espiritual. A sala estava enfeitada com bandeirolas presas a fio esticado. Espíritos vadios se aglomeravam nas mediações, lentos e ansiosos, enquanto outros, em grupos pequenos, demonstravam seus propósitos malvadeiros e conciliavam-los a meia voz, exteriorizando a animosidade de que eram portadores. Odores de incenso e vela misturavam-se aos de ervas aromáticas que ardiam em vários recipientes com brasas, espalhados pelos diversos cômodos. Lá se encontrava o Dr. Bezerra Menezes e equipe juntamente com Miranda, o qual recebia recomendações do venerando acerca da conduta mental que ali deveria ser mantida, prevenindo as surpresas que, no entanto, se sucediam continuamente em face do inusitado dos acontecimentos. Quando o relógio da casa assinalou 20 horas, houve breve rebuliço, logo acompanhado de um silêncio ansioso, que surgiu no recinto um cavalheiro de pouco mais de 40 anos, visivelmente mediunizado, que convidou alguns circunstantes a que passassem à sala contígua, onde já se encontravam outros convidados e membros do grupo. Esses últimos e o senhor em trânsito trajava batas e calças brancas, tanto quanto as senhoras se vestiam de trajes alvinitentes, sobre os quais se notavam colares de várias cores. Foi feito um círculo diante de um altar fartamente decorado, no qual se misturavam figuras da idolatria católica com outras deidades desconhecidas que ardiam velas de pacífico. Música indolente foi entoada ao ritmo de instrumentos de percussão, um tanto ensurdecedores, e logo depois, a uma só voz, todos os círculos cantavam ao mesmo tom hipnótico que os sons cadenciados impunham. Em seguida, o dirigente da reunião, após algumas contorções de estertores, deu início a outra música, saudada por palmas que passaram a acompanhar os pontos. O médium, em estado sonambúlico, encontrava-se semi-desligado do corpo físico e se fazia comandado por uma entidade comunicante. Minha cara obsessão, espera um pouco. Você acabou de mencionar entidade comunicante. Estou percebendo que os trabalhos vão começar. Certamente vão mexer conosco. Então, acho melhor a gente deixar de representar esses papéis de loucura e obsessão. Vamos mudar de lado, trocar de identidade. Podemos ser Dr. Bezerra e Miranda. O que acha? É, minha cara, pelo som, pelo clima e pelo cheiro de incenso, você tem razão. Vamos trocar. Bezerra com barba. Aqui é difícil.
Então, já que estou no papel do Dr. Bezerra, quero te dizer, meu caro Miranda, que o Antenor, o médico que nos chama a atenção, é o dirigente encarnado desta casa. Vem de um passado lastimável, arbitrário, foi cruel senhor de escravos, aqui mesmo no Brasil, proprietário de largos tratos de terra, que cultivou com mãos de ferro, espoliando vidas compradas pelas infelizes moedas que possuía. Fez-se temido e detestado, granjeando inimigos a mão cheia. A desencarnação fez-o defrontar inúmeras das vítimas, que se lhe tornaram algozes tão inclementes quanto ele o fora, e que não o pouparam a martírios demorados por mais de meio século. Nas regiões inferiores, onde expungiu pela dor grande parte dos males antes perpetrados, recambiada a reencarnação, nos braços de uma antiga vítima, foi atirado fora com a maior indiferença. Mãos caridosas o recolheram, embora sem mais amplos recursos para educar. Movidos pelo sentimento da compaixão, que o tempo transformou em acendrado amor. Ao atingir a maioridade, perseguido pelos adversários, tombou em rude e penosa obsessão, da qual se recobrou apenas de muita aflição de sua parte e dedicação da genitora adotiva, que o levou ao núcleo de atendimento espiritual, onde eram mais comuns as comunicações de escravos, graças aos vínculos existentes entre os antigos senhores e estes, ora em intercâmbio de reabilitação. Não foi fácil a fuga para o obsesso, tomado por crises de loucura que o levavam a convulsões de aparência epilética, seguidas de apatia quase total, quando subjugado pelos cobradores. Após esclarecer que a obsessão é virose de vasta gênese, desconhecida entre os estudiosos da saúde física e mental, e cujas manifestações são muito difíceis de ser detectadas pelos homens. Quando em lucidez, a mãezinha exortava um temor ao bem, elucidada a respeito do mal que o afligia e da necessidade de ele dedicar-se à mediunidade benfazeja, resgatando assim os erros do passado pelo amor e ajuda aos que deixaram em aflição. Pouco a pouco, o moço se permitiu conscientizar da grave responsabilidade e, orientado com carinho, entregou-se à prática do mediunismo. Antenor, marceneiro de profissão, vive de serviço honesto, com o qual sustenta esposa e 2 filhos, dedicando 4 noites por semana aos trabalhos que a fé o impele a realizar, no que é auxiliado pela mãezinha desencarnada, que tanto o ajudou e ainda agora o ajuda. Doutor Bezerra, ouça esse comunicado. Esta noite está reservada às consultas de pessoas estranhas ao trabalho. Portadores de obsessões graves estão vindo para receber auxílio. E também outros enfermos a serem tratados mediante recursos da flora medicinal, registrados por antigos indígenas que se dedicam a esse mistério. Numa época de escassa abnegação entre os homens, cujo egoísmo enlouquece, serviço dessa natureza constitui providência superior que diminui os sofrimentos humanos, canalizando a esperança no rumo do bem. Olá, doutor Bezerra. Olá. É-nos muito grato receber novos amigos. Nossa casa é um laboratório vivo de experiências humanas, onde o amor é o poderoso reagente para a equação dos problemas que nos chegam. Anita, quero me apresentar meu amigo, Miranda. É um prazer, caro amigo Miranda. Seja bem-vindo. Anita foi a mãe adotiva de Antenor e agora dedica-se à tarefa de se indicar, em uma primeira análise, quais os problemas que afligiam os visitantes, ouvindo os seus acompanhantes e informando-se dos seus infortúnios. Em seguida, de acordo com a problemática de cada um, toma as providências iniciais, destacando cooperadores para auxiliá-los. Veja, meu caro Miranda, são as próprias criaturas encarnadas que se afastam da proteção que lhes é ministrada, gerando um campo vibratório que dificulta a capacitação dessa ajuda, visto que os bons espíritos jamais abandonam seus filhos. Aqui em nossa casa, utilizamos de espíritos ainda vinculados às vibrações materiais, que apesar de pouco conhecimento,
anelam por servir e crescer na direção do bem. A sua presença ao lado dos encarnados evita ou dificulta que os comensais específicos habituais, exceto nos casos de obstrução, retornem à ação deletéria ou prossigam no intercurso da perturbação. Como é compreensível, diversos obsessores e espíritos perversos respeitam algumas práticas rituais, como consequência da ignorância das leis universais, cedendo espaço à ação renovadora das suas vítimas. É claro que em todos os entendimentos da beneficência e socorro, ter-se-ão sempre em vista os fatores de merecimento quanto ao esforço pessoal, porquanto, não havendo privilégios que distinguam as criaturas, funciona, acima de tudo, a justiça atenuada pela misericórdia do amor. Muito bem, já está na hora, vamos começar o atendimento. Pode falar do que deseja. Vou direto ao assunto. Estou disposta a pagar o que for necessário. Estou informada das necessidades dessa casa e posso oferecer ajuda monetária desde que tenha atendido a minha pretensão. Desejo solução num caso de amor, que ora responde pela minha vida, será vitória ou desgraça, a minha outra vida, porquanto não tenho forças para prosseguir com a está ocorrendo. Tive a desdita de apaixonar-me por um homem casado, pior que isso, que desamar a esposa e filhos, e que é feliz no lar. A dificuldade de tomá-lo para mim me enlouquece, senti-o impossível e me despreza, atirando-me na face o amor que recorre meu rival. Desejo um trabalho pela parte da outra e você da minha história. Para tanto, darei a alma ao demônio, se necessário, pois que, sem essa vitória, a loucura ou o crime serão as minhas únicas alternativas, matando-me ou levando-me a matá-la. Por desejo, eu vejo que há dois seres perversos que dominam o comportamento dessa mulher, quase por inteiro. Um deles, aquele de aspecto referente, pela vulgaridade de sua presença, excita-lhe o desejo, comprimindo-lhe habilmente a região do aparelho genético, enquanto o outro lhe transmite clichês mentais muito bem elaborados, em que ela se vê nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que surge bruscamente. É isso mesmo que estou vendo? É, sim, meu caro Miranda. A nossa irmã está enferma da alma. Além disso, padece de estranha e grave obstrução vampirizadora, que lhe exaure as energias, despedaçando-lhe os nervos, envolvendo-a em vibrações de afeto e de piedade, aguardando as providências iniciais que serão tomadas aqui. Minha querida, o seu problema tem solução fácil, que está em você mesmo. Não é a esposa do seu namorado uma rival de sua pessoa. Antes, você é a serpente que lhe ronda o ninho, preparando-se para destruí-lo. O homem honesto, que não a ama, age bem e merece respeito, não sujeição psíquica ou constituição perturbadora, a fim de atender-lhe a um capricho de mulher alucinada que perdeu o mundo. O dinheiro não compra tudo, embora auxilie na aquisição de alguns bens e responda pela solução de várias dificuldades. Quase sempre, mal utilizado, é causa de intrigas e misérias que se arrastam por séculos, naquele que o malversa como nas suas vítimas. Aquilo que você denomina amor é paixão selvagem, capricho, que decorre do não conseguir, que logo perde o valor depois da posse breve. Além disso, ninguém pertence ao trem, todos são instrumentos da vida, em viagem longa de crescimento para Deus. As ações geram reações semelhantes e sempre produzem choque de repouso. O mal que se sente contra essa família não a atingirá, porquanto as suas vítimas em potencial estão ligadas ao bem, possuem o hábito salutar da prece,
que as resguarda das preocupações nefastas. São cuidadoras dos deveres que abraçam, vibrando emocionalmente em faixa superior, que as protege das agressões selvagens que você lhes desfere através dos petardos venenosos do ódio. Nenhum trabalho maléfico afetará a estrutura doméstica dessas criaturas, porque a sombra não afugenta a luz. Nem o crime se apresenta com cidadania legal diante da honradez. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, afirma o refrão popular. O seu problema, real e grave, é a falta de discernimento a respeito de como comportar-se diante das lutas para conseguir a paz. A primeira regra que deve ter em mente é nunca fazer aos outros o que não desejar para si mesmo, conforme ensinou Jesus, e procurar, como efeito, realizar todo o bem possível em favor do seu próximo, de modo que o bem, por sua vez, passe a fazer parte da sua existência, como um fenômeno natural e transformador. Isto a ajudará a não ambicionar o que não tem direito e saber receber o que lhe é de melhor para o seu progresso espiritual e eterno. Posteriormente, você necessitará de um tratamento desobsessivo, a fim de libertar-se da parceria degradante a que tem feito jus, que a vem explorando nos seus mais caros sentimentos de criatura humana e especialmente de mulher, que anela por um esposo e um lar, que Deus lhe concederá oportunamente, porém em outras bases de amor e de equilíbrio. Comecemos agora a fazer o trabalho solicitado, não conforme você veio buscar, mas de acordo com a sua necessidade de urgência. Vá em paz e que Jesus te abençoe. Consideremos a terra hoje um campo de batalha, no qual a dor campeia, desenfreada e as emergências se multiplicam, no que tange as áreas de socorro. Como há escassez de médicos e hospitais especializados, os pacientes são atendidos conforme as possibilidades ambientais. Enquanto os poucos médicos realizam cirurgias impostergáveis, enfermeiros e auxiliares em ambulatórios improvisados dão atendimento aos casos de menor gravidade, ou mesmo aos que não podem ser removidos, até posterior solução mais adequada. Transferindo a questão para a área espiritual, nas várias escolas do espiritualismo e mesmo no espiritismo, são escassos os homens dispostos ao serviço da verdadeira fraternidade e da caridade em ação libertadora. Discute-se muito e realiza-se pouco, ou seja, muita saliva e pouco suor. Como a morte não muda a ninguém, sabemos que aqueles que conviviam com determinados cultos a que se afervoravam, ou cujas práticas temiam mais do que respeitavam, ante a desencarnação não alteraram a forma íntima de ser. Católicos, protestantes e outros religiosos, após a morte, não se tornam espiritistas ou conhecedores da realidade ultracumular. Ao revés, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas pacíficas. Doutor Bezerra, o que me diz a respeito dos banhos e beberagens receitados aqui? A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portador. Assim, é crença ancestral que os banhos teriam o efeito de retirar energias deletérias que os poros eliminam, e quando a água recebesse a infusão de ervas aromáticas e medicinais, propiciaria bem-estar, revitalizaria o campo vibratório do indivíduo. Sabemos, no entanto, que mais importante do que quaisquer práticas e ritualismo interno, a ação interior, mental, comportamental, responde pela realidade psíquica do homem e opera a sua legítima liberação. No que tange às beberagens, algumas destituídas dos cuidados que requer qualquer produto para ser ingerido, não podemos ignorar o valor da fitoterapia, de resultados excelentes em inúmeros problemas de saúde. A flora medicinal foi a grande protetora dos nossos avós, que nela encontravam recursos saudáveis para muitos dos males que os afligiam.
e, posteriormente, submetida à ação do laboratório, dela extraímos incontáveis substâncias de ação rápida e eficaz. Miranda, agora, acompanhemos o atendimento a dona Catarina Viana, mãe do nosso pupilo Carlos, o portador de catafonia. Seja bem-vinda a essa casa de amor, sempre, por favor. Obrigada. Eu sou viúva e de muita fé na religião católica, e por isso receio estar pecando no neste lugar. Deus é o Pai Criador e está presente em todos os setores da sua criação. Do contrário, não seria onipresente, conforme declaram todas as crenças religiosas. O pecado tem origem no mal que se pratica, jamais no bem que se busca. Esteja desse modo, tranquila, prossiga, por favor. Eu vim aqui por causa de meu filho Carlos, portador, segundo os médicos, de uma doença denominada esquizofrenia catatônica, considerada incurável, criança boa. Sempre foi triste meu filho único. Notei alguns sinais estranhos por ocasião da puberdade, isolando-se dos amigos e se tornando silencioso. A princípio, acreditei que melhorasse com o tempo. No entanto, seu rendimento escolar foi decrescendo, a ponto de que se interessasse pelos estudos, quase que totalmente. Com a morte do pai, o caso se agravou. E, embora a assistência médica cuidadosa que foi submetido desde os primeiros sintomas, encontra-se hoje desenganado em deplorável condição. Miranda, eu pedi a 2 dos meus enfermeiros, juntamente com o pai de Carlos, desencarnado, trazerem o rapaz até aqui, em estado de sono, para receber fluidos restauradores. Ainda há uma luz de esperança com que o amor sempre defere os requerimentos das almas necessitadas. Remontando a última encarnação desse rapaz, quando a arbitrariedade e o despudor levaram-no ao desregramento e ao abuso da transitória autoridade que desfrutava, perturbou a paz de muitas pessoas e chafurdou no abuso do sexo. Reencarnado, manteve a consciência de culpa, autopunindo-se mediante perturbação na área da afetividade e conflitos e outros no trânsito da adolescência, quando lhe ficaram impressos os graves delitos que agora se escutam. Adicionando-se à autorreparação que a consciência culpada impõe, alguns adversários espirituais se lhe vinculam como cobradores impenitentes, em particular uma jovem negra de aspecto feroz, sedenta de vingança. Meu filho, ele não fez nada que justifique todo esse sofrimento. Minha senhora, certamente que não o fez na atual existência corporal. O homem, porém, não realiza apenas uma experiência física no seu processo de evolução. Etapa a etapa, o espírito cresce, adquirindo sabedoria, como um aluno diligente, classe a classe, conquista conhecimentos. O tempo sem fim da eternidade não é vencido de um salto. Assim, lentamente, todos nós, pelo processo da reencarnação, adquirimos os valores de enobrecimento que um dia nos tornarão ditosos. A dor e o sofrimento resultam dos acidentes comportamentais, quando o homem exorbita do livre-arbítrio e faz-se verdugo de si mesmo, visto que, agindo erradamente, impõe-se a ele a necessidade da reparação e da reconquista do tempo malbaratado no erro. O Espiritismo é o consolador enviado por Jesus. Quando se entender a missão verdadeira do Espiritismo, mudar-se-ão as paisagens morais, sociais e evolutivas do planeta, graças à transformação dos seus habitantes para melhor. Agora, preste atenção. Serão providenciados alguns trabalhos para ajudar na problemática de seu filho. Aqui nós chamamos de trabalhos de desobsessão que faremos em favor de Carlos, com o objetivo de remover os fatores mais perniciosos no aspecto da moral, passando depois a outros processos de reparação necessários. Hoje ele receberá o primeiro concurso dessa natureza, iniciando-se o esforço em seu favor, cujos resultados só o Pai de Misericórdia pode prever. A nós nos cumpre tentar sempre, ajudando sem cessar. Está bem assim? Está bem, muito obrigada. Você deve retornar nos dias indicados pelo nosso pessoal de apoio, até que Carlos esteja em condições de vir também. Agora vá em paz e que Jesus te abençoe. Miranda, nesse momento, a nossa equipe está aqui com Carlos,
o processo de aplicação de fluidos de restauração de energia, aprofundando-lhe o sono, de modo que não sofra a constante agressão que lhe são infligidas pelos inimigos desencarnados, que os surpreendem nos desprendimentos parciais, especialmente pela mulher acusadora e vingativa. Quando terminar, Carlos será imediatamente reconduzido ao lar. Professor Bezerra, há nesse rapaz algum fator orgânico que responde pelo quadro de esquizofrenia, além dos fatores espirituais já mencionados? Sem dúvida, como sabemos, a esquizofrenia é enfermidade muito complexa. Nos estudos da saúde mental, as pesquisas psiquiátricas, psicanalíticas e neurológicas têm projetado grande luz às terapêuticas de melhores resultados para as vítimas dessa terrível alienação. No caso de Carlos, já se verifica a alteração neurológica por ação do perispírito no sistema extrapiramidal, o que afetou alguns reflexos tendinosos. Além disso, ocorreram distúrbios neurovegetativos e metabólicos, como consequência do estado geral que ele padecia. Como veremos mais tarde, a ação perturbadora do nosso filho foi muito grave em razão do uso desordenado do sexo. A ação obsessiva por parte dos cobradores desencarnados contribui para o baixo consumo de oxigênio, a anemia secundária e outros distúrbios que são registrados nos pacientes esquizoides e que, em casos, são habituais porque a injeção de fluidos perniciosos intoxica-los. Lembremos de uma coisa: o presente é nossa oportunidade para agir, enquanto o amanhã é viver. Pode vir o próximo? Sente-se, por favor, em que posso te ajudar? Eu sou Maúna Frangalhos. Se continuo nessa marcha, nessa dubiedade de comportamento, vivendo duas formas de ser não diferentes. Sério, já não me encontro transpondo por causa dos vazios. Há momentos em que não tenho discernimento para saber o que é certo ou o que se encontra errado, o que devo ou não fazer. Será que eu sou um espírito feminino domiciliado no corpo masculino? Toda a minha vida, até aqui, é um permanente delírio. A minha psicologia difere da minha fisiologia. Minhas aspirações entram em choque com a minha forma. Desde criança, gosto que me chamem de Lícia em lugar de Lícia, meu verdadeiro nome. Diante do espelho do espírito, sempre me estranhei. As formas do corpo produzem estranheza. Foi, porém, na minha puberdade que os meus sofrimentos se agravaram, na escola, no lar e em toda parte. Eu sou uma pessoa dupla, a real e a interior, enquanto que a aparente é quem está visível. Todas as minhas recordações estão assinaladas por preferências femininas. Continue falando, meu amigo. O desabafo lhe fará muito bem. Está bem. Vou falar então de uma experiência que não consigo esquecer. Se deu quando eu contava com apenas 10 anos e que ocorreu com um tio meu. Meu tio, que era irmão de minha mãe, veio fazer faculdade na cidade onde eu morava com minha família e passou a morar conosco. Ele era muito carinhoso comigo. Eu sentia grande bem-estar ao seu lado, por isso corria sempre em busca da sua companhia. Um dia, porém, com palavras doces que eu não conseguia ocultar o sentimento, ele me levou à sedução. Com o tempo, eu acostumei e passei a amá-lo, se é que se pode chamar isso de amor. Essa aventura perdurou por mais de 3 anos e só se interrompeu quando meu tio concluiu o curso e foi trabalhar noutra cidade. Sua partida foi um desespero para mim e para ele também, que parecia que não íamos suportar aquela situação. Mas o tempo selou nosso destino com a separação. Mais tarde, meu tio encontrou uma jovem a quem passou a amar realmente, casou-se com ela. Ele estava com 15 anos, então adicionei a dor moral outra. Decorrente do vício, a que me acostumara, sem orientação, sem coragem de buscar apoio e diretriz, com quem me pudesse ajudar. Após noites indormidas e lutas tenaces contra invernos suicídios, que se me fixava com muita solução, tombei em novas frustrantes e arrasadoras experiências que me magoaram profundamente, dilacerando meu coração e minha dignidade interior. Mesmo as criaturas consideradas mais vivas e chamadas ao texto social possuíam a sua dignidade. Suas áreas emocionais de honra, fronteiras, resistentes, últimas a se perderem na guerra das paixões dissolventes, antes da derrocada total. Quando essas são ultrapassadas, nada mais resta do que lutar. É o fim, a entrega ao aniquilamento, a morte interior da vida.
e a criatura são retardadas do nada, quando logo manter a aparência, porém apenas o trabalho que respira. Nos dias de hoje, quase todas as pessoas afirmam a necessidade de cada um ser por fora do que é por dentro, assumindo a sua realidade íntima, viver e gozar conforme as necessidades. Mas isso não me convence, nem satisfaz as minhas aspirações. Há dentro de mim algo que refere à degradação, à promiscuidade, à morte dos objetivos que a vida possui. Creio em Deus e na alma, razões que me afligem a consciência. Antes os tormentos que me assaltam, e depois, quando a morte vier, sempre penso: o que acontecerá? Como será? Com respeito ao meu tio, meus sentimentos são contraditórios. A lembrança dele ainda me é viva, amo e odeio. Não voltei a vê-lo, embora não há muito ele tentasse como se fosse uma santa carta, que eu não respondi. Ele agora é pai. Como conciliar tal comportamento? No entanto, ele não me sai dos sonhos, nem das recordações que me enternecem, e nem as que me infelicitam. Esse é o motivo que venho a essa casa buscar auxílio. Na verdade, estou aqui pedindo socorro. E fiquei sabendo que talvez o trabalho de vossa parte me pudesse aliviar o sofrimento, já que não creio que seja possível na saúde de mim. Por entender que somos ser feminino de uma forma masculina, graças ao sortilégio da divindade que não consigo entender. O que sei é que necessito de uma salva qualquer salvação, mesmo que imaginária, com o náufrago que, em se debatendo na prostela, se agarra uma navalha que livre lacera as carnes, mas que é a única possibilidade de salvação ao seu alcance. Doutor Bezerra, essa narrativa comoveu até a mim. Trata-se de um caso complicado, não acha? Caro Miranda, a situação em que estagia o nosso querido irmão alcança um número muito maior de criaturas na Terra, como no além, do que se possa imaginar. Contam-se aos milhões no mundo padecendo conflitos dessa natureza, que ainda não encontraram compreensão adequada, nem estudo conveniente das doutrinas que lhes investigam as causas, procurando soluções. Por enquanto, travam-se lutas entre a restrição e a liberação do comportamento daqueles que estagiam nas áreas conflitantes do sexo. O respeito é a linha de equilíbrio que devem viger no homem, em qualquer compromisso de relacionamento estabelecido. Enquanto, porém, o sexo mantiver-se na condição de produto para a venda e a criatura permanecer como objeto de prazer, a situação prosseguirá nos seus efeitos crescentes, mais amplo e doloroso do que aqueles que se digladiam em nossa sociedade consumidora e inquieta. É natural que ressalvemos as exceções valiosas e nobres que há em todos os campos e áreas de ação da humanidade. Vamos orar primeiro, enquanto lhe aplicamos recursos balsamizantes e invadentes para iniciarmos o trabalho de cura. Tudo bem, meu filho? Fique calmo, respire fundo e espere um pouquinho. Meu caro Miranda, o sexo em si mesmo é instrumento escritor e a serviço da vida, programado pela divindade para servir de veículo à perpetuação da espécie, nos seres pelos quais se expressa, tem sido gerador de incontáveis males, através dos tempos, em face do uso que o homem, em especial, lhe tem dado. Quando respeitado nos seus objetivos pelas criaturas e atendido pelo instinto entre os animais, atinge as finalidades a que se destina, sem outras consequências, qual ocorre também com as plantas. Considerando o incessante progresso dos homens na busca da felicidade, os ideais lentamente vão suprindo, na área das emoções superiores, os prazeres que decorrem das sensações mais fortes. E não raro, atendendo a aspirações pessoais, muitos desses indivíduos requerem, quando no plano espiritual, e têm deferido os pedidos, a reencarnação na masculinidade ou na feminilidade, sem amarras como a forma, vivendo na sexualidade global, sem conflitos nem povos, destituídas de paixões e de ímpetos descontrolados. São aqueles que poderíamos denominar heterossexuais, porém calmos e seguros, capazes de transitar, por caso, por toda a temporada física com autossuficiência. Quando o corpo se encontra definido numa ou noutra forma e o arcabouço
psicológico não corresponde à realidade física, temos o transexualismo, que, empurrado pelos impulsos incontroláveis do eu espiritual, perturbado em si mesmo ou pelos fatores externos, pode marchar para o homossexualismo, caindo em desvios patológicos, expressivos e dolorosos. O nosso livro encontra-se catalogado como transexual, que foi conduzido pelo tio ao homossexualismo, com todas as agravantes disso decorrentes e outros componentes. Observemos. Você tem razão ao afirmar que se trata de uma alma feminina encarcerada num corpo masculino. Tal ocorrência, no entanto, não é fruto de um sortilégio divino, senão dos códigos soberanos da vida, que estabelecem diretrizes que, desrespeitadas, produzem resultados concordes com a gravidade da rebeldia. Em todas as determinações superiores, porém, o amor está presente, aguardando que o homem lhe aceite a inspiração e o comando, para que facilmente supere a pena a que se submete em face da insubordinação perpetrada. Cada criatura é, portanto, responsável pelo rosário de ocorrências do seu caminho evolutivo. Como o agricultor que possui uma gleba de terra, dela recolhe o que lhe faculta semear e conforme o trato que lhe dá. Espíritos imortais que somos, reencarnamos e desencarnamos, mediante a utilização e desligamento do corpo, qual se este fosse um uniforme de uso para o educandário terrestre, cujos efeitos são transferidos de uma para outra experiência, conforme as aquisições logradas. Não há para essas marcas da alma outro tratamento que eu conheça, senão a superação do problema mediante a abstinência, canalizando-se as forças sexuais para outros labores e aspirações, igualmente propiciadores de gozo profundo e estímulo constante para mais altos voos e conquistas. Lício, preste atenção ao que vou lhe dizer agora. Pelo menos nas 3 últimas reencarnações, você viveu experiências femininas, utilizando-se de corpos desse gênero. Na antepenúltima, enredou-se numa trama que a paixão insensata fez enlouquecer. Logo depois, recomeçou para liberar-se das consequências danosas que lhe permaneciam como insegurança e necessidade, vindo a fracassar de forma adulta. Não há muito, utilizou de toda a força que a atração física lhe emprestava para usufruir e maldinar vidas que hoje se lhe enroscam, perturbando-lhe a marcha. Os efeitos emocionais lhe dilaceraram as fibras sensíveis da aparelhagem espiritual que modelaram um corpo presídio, no qual a forma sobre o tormento da essência e vice-versa. Nas 3 oportunidades, a mercê divina lhe concedeu a escolha livre do corpo, oportunidade redentora, que foi usada para lesar e fluir, disfarçar-se e triunfar, com grandes envolvimentos negativos. Agora, o mesmo amor lhe propõe a redenção pelo reequilíbrio, provação, a fim de que não tombe na expiação mutiladora ou alienante, caso tenha perseverar na usança mórbida, delinquente, da organização que lhe é veículo para o progresso e não para futuro encarceramento. Use o seu livre-arbítrio e eleja o caminho a percorrer. O seu tio pervertido lhe foi uma companhia antiga, do mesmo grupo de perversão, que não teve resistências morais para vencer os impulsos físicos provenientes dos repolhos do ser viciado e soube identificar, embora sem entender, a antiga companheira de alucinação. Em seu desvario, ele esteve inspirado por adversário de vocês, atualmente desencarnado, que aguardava ensejo para vingar-se, na condição de esposo traído e vilipendiado pelos outros. A senhora tem razão. Isso explica os sonhos que me assaltam desde criança. Eram tão frequentes esses sonhos que eu temia adormecer, especialmente quando meu tio me desviou da ação sexual. Eu me via perseguido por seres hediondos e animalescos, ou em bacanais onde eu era exposto ao sensualismo, abjeto dos indivíduos promíscuos e dissolutos ali presentes. Eu quero nem pensar nisso mais. Está bem assim.
Fique calmo, respire fundo novamente. Doutor Bezerra, a ação do passado leva automaticamente o indivíduo aos lugares que lhe agradam viver. Além do mais, os comensais costumeiros igualmente se encarregam de reconduzir aos mesmos lugares aqueles que lhes vinculam. Mede-se, pois, a psicosfera de alguém pela incidência frequente de seu pensamento. Até hoje, isso não sabia, então, que era conduzido em espírito aos sítios de devassidão, em regiões próprias do planeta, onde homem e espírito dão curso às suas aptidões e aos seus interesses em conúbios danosos e frequentes. Os homens, em parcial desdobramento pelo sono, e os desencarnados, em fenômenos de vampirismo, como de imantação demorada por aqueles que os exploram fluídica e psiquicamente, são levados a patologias de difícil diagnóstico e complicada terapêutica libertadora. É por isso que a reencarnação constitui a única chave segura para equacionar quase todos os problemas que afligem o ser humano, simbólica escada de Jacó, para conceder os multiplanos felizes da vida. Meu caro Miranda, cada espírito é um arquivo vivo de si mesmo. Todas as suas trajetórias, desde as mais recuadas, nele se encontram gravadas, podendo ser penetradas quando as circunstâncias o permitem e por quem esteja habilitado a favor. Assim como existem centros de computação que reúnem em nossa zona de ação as informações sobre todos, em departamentos especiais, em cada ser se encontram os registros das suas ações, do seu processo de evolução. O homem é, desse modo, o espelho que lhe reflete a história, somente visível para quem dispõe de ótica especial e profunda. E os erros, uma vez corrigidos, são eliminados no histórico da vida? Eliminados não, corrigidos, pois que o erro pode ser considerado como sendo uma ação de resultados perturbadores e não o mal, conforme a deturpada visão teológica, que lhe dá uma perenidade que sequer a punição eterna consegue eliminar. Tomemos o exemplo do computador. Qualquer dado que seja enviado à memória, ali fica gravado, mesmo que outras informações adicionais sejam remetidas, anulando-lhe a validade. Corrige-se a anotação, sem que se elimine o dado inicial, que deve permanecer para futuros confrontos e aclaramentos que se façam necessários. Do mesmo modo, no atual estágio de evolução do homem, o perispírito ergue o computador, muito mais sofisticado do que se imagina, guardando-lhe toda a história evolutiva, até que se alterem os mecanismos e processos de captação em faixas mais elevadas da vida. Senhora, que tipo de trabalho será feito a fim de me libertar dessa situação constrangedora e limitante? Será um imenso e demorado trabalho, meu filho, a que ambos nos submeteremos. Não esqueça que a solução de um problema exige sempre o tempo que a sua gravidade nos impõe. As coisas simples são atendidas com rapidez, o mesmo não ocorrendo com as mais complicadas. Você deve preparar-se para uma ação contínua e demorada. Como é certo que identificar um inimigo e o lugar onde ele se encontra é grande auxílio para a vitória do combate. Somente a boa luta, perseverante e sem trégua, é que leva ao êxito. Tudo, ou melhor dizendo, a parte mais grave dessa entrega vai depender de você. Prometemos auxiliá-lo sem tomar dos fardos que você próprio arrumou ao largo do tempo que deverá desfazer com amor e alegria. Então, por onde começo? Pela reeducação mental, corrigindo o conceito de prazer e felicidade, e essa ideação regularizará os hábitos viciosos e avançará sob disciplina severa, exercitando a abstinência. Assim, logrará, a largo prazo, interromper os vínculos com os maus espíritos que lhe exploram a emoção e lhe roubam energias sexuais valiosas. Para esse cometimento, exercite-se na oração monólogo com Deus, até conseguir um diálogo íntimo restaurador de forças.
busque preencher a mente com figurações otimistas e ideias elevadas, calmantes. Recorde-se dos homens igualmente sofredores em outras áreas e ajude-os conforme puder. O bem que se faz é conquista que se logra em paz interior. Quando se atrasam as medidas preventivas, mais se espalham e agravam as doenças. Ação positiva que se deixa para depois é tempo perdido para a recuperação. Agora vá em paz e que Jesus te abençoe. O pessoal do encaminhamento te dirá quando deve retornar. Muito obrigada. Aqui, como em outras casas congêneres, encontramos exemplos de abnegação, sacrifício e renúncia, que não são comuns em diferentes áreas do espiritualismo. Nobres entidades que podiam fluir de paz e operar em regiões felizes, optam por demorar-se nestes lugares, com objetivos bem definidos, servir a todos até alcançar os afetos que enlouqueceram, e se demoram em redutos de crua perversidade ou sofrimento sem consolo, mesmo após conseguir libertar e encaminhar os seus afeiçoados. Ainda permanecem por anos sem fim, apiedados da ignorância, da perturbação e da dor que a muitos nos falselam, com os camartelos, o desespero e da loucura. Doutor Bezerra, o próximo caso está me chamando muita atenção. Parece que se trata de um autista. Retorne, meu filho. Tome conta de sua consciência. Saia desse mundo sombrio e mentiroso. Volte à nossa realidade. Não fuja mais. Você já foi reencontrado. Não tema, pois que ninguém lhe fará qualquer mal. Nós não o deixaremos. Desperte. Doutor Bezerra, não estou vendo espírito algum junto a esse enfermo. A alma dessa pessoa estaria aprisionado em algum reduto, embora esteja encarnada? Meu caro Miranda, vamos por etapas. O nosso amigo é o típico autista, conforme a clássica denominação psiquiátrica. Apesar de serem comuns as cobranças obsessivas, paralelamente às enfermidades mentais, esse paciente sofre menos, porque vem recebendo a ajuda desta casa há mais de 6 meses. Tecnicamente, vê-se aqui um caso de auto-obsessão, quando o indivíduo mantém intensa vida mental em ações criminosas que oculta, mascarando-se para o cotidiano. A duplicidade do comportamento constitui cruel transtorno que ele chora em silêncio. O quarto irmão Aderson, que aí vemos, dedicou-se na sua reencarnação passada a urdir planos escabrosos e de efeitos nefastos contra diversas pessoas a quem levou a desdita. De início, desforçava-se daqueles com quem antipatizava, endereçando-lhes cartas anônimas, recheadas de acusações vis, e exorbitando na calúnia. Dentre outras, o infeliz picado pelo veneno da inveja, passou a perturbar o lar honrado de um amigo, endereçando, ora ao esposo e noutras vezes à senhora, cartas repletas de misérias, nas quais a insônia passou a triturá-lo. Entre suspeitas infundadas, terminando por levar o marido honesto ao suicídio. Envergonhado pelo comportamento da esposa, taxada de adúltera, enquanto aquela acreditava, pelas missivas recebidas, da desonra do marido. Quando o suicídio o infelicitou, ela acreditou que fora pelo remorso e caiu em irreversível depressão, aumentando o sofrimento da família. O ardiloso caminhador, entretanto, jamais se deixou trair, permanecendo amigo do lar durante todos os trânsitos por ele mesmo produzidos e fazendo-se confidente fiel das ocorrências desditosas. Não ficou, porém, somente nisso. Apaixonando-se por uma jovem que não ocultava a antipatia em relação à sua pessoa, endereçou cartas infames ao homem que propôs casamento à mesma, lançando a lama da suspeita contra a honorabilidade e a compostura da criatura desejada. Desgostou-se o noivo, inseguro e orgulhoso, desfez o compromisso, e porque instado a apresentar razões que justificassem a atitude, entregou-lhe as cartas que diziam proceder de um ex-namorado predisposto a fazer revelações
para poupá-la as decepções que, segundo afirmava, sofreu enquanto se relacionava com ela. Ante o choque e sem recursos para provar a inocência, a vítima refugiou-se no quarto, de onde se recusava a sair, até que a morte a libertou. Após negar-se à alimentação, a vida em terrível trance de ensinamento e amargura. Ninguém jamais soube da autoria das cartas, exceto Adler. Mais idoso, sofreu um ataque de hemorragia cerebral que cambiou a vida maior, onde despertou sob a vista daqueles que o aguardavam, ferozes, exibindo as feridas de desespero que eles lhes provocaram. O suicida, a esposa dele e a jovem desvairada passaram a supliciá-lo com a mesma impiedade que dele receberam. Surpreso, negou os fatos escabrosos e, mesmo sob a implacável cobrança da loucura, bloqueou a mente em tentativa inútil de refugiar-se ao ressarcimento inditoso imposto pela ignorância dos seus inimigos. Transcorridos muitos anos de infortúnio, Addison reencarnou com todas as marcas do horror que lhe foi infligido, refugiando-se na negação do fato como crime, porque acredita no direito de havê-los feito e não se arrepende honestamente. Imprimiu no corpo físico os limites do movimento e produziu a prisão na qual se encastela. A autopunição gerou quadro de resgate para o infrator da lei. Aqueles inimigos desencarnados que se acertam pioram-lhe a expiação, mas é o espírito que se impõe os sofrimentos que sabe lhe serão benéficos para a redenção. Mas, doutor Bezerra, quais as possibilidades de cura desse rapaz? Os desígnios de Deus são insondáveis. Caso não recupere todas as suas funções para a atual existência, melhorará as condições para os próximos cometimentos. Deveremos examinar a vida sob o ponto de vista global e não angular, de uma única experiência física como a atual. É preciso considerar o presente como uma ponte entre o passado e o futuro, e não a situação única a vivenciar. Dessas atitudes resulta o porvir com todas as suas implicações. Assim, lancemos para o amanhã os resultados dos esforços de agora. Doutor Bezerra, os trabalhos de hoje estão encerrando um grande ensinamento. Doutor Bezerra, graças a Deus, terminou mais um dia de trabalho no mundo físico. Irmã Anitta, o irmão Miranda veio a esta casa a convite nosso, acompanhando o caso Carlos, cuja mãezinha foi bondosamente atendida pela cara irmã. Miranda é um estudioso dos fenômenos mediúnicos e das alienações por obsessão. Está reunindo valiosos apontamentos nesta noite, que lhe serão de grande utilidade futura. Quando as circunstâncias o permitirem, pediria à nobre amiga que lhe elucidasse sinteticamente a razão por que opera neste recinto, apresentando-se com as características dos ancestrais africanos. Sim, vocês precisam de um caso de renúncia. Podemos fazer sim. Eu sou prova de renúncia de 450 anos de várias vidas. Terei o maior prazer em relatar a minha história. Agora que finalizamos os trabalhos com os encarnados, vamos fazer nosso momento de diálogo? Doutor Bezerra e Miranda, quero lhes apresentar nosso colaborador com pouco mais de 70 anos de idade. Seu nome é Felinto. Muito prazer, amigo. Sejam bem-vindos à nossa casa. Felinto nos auxilia na função de manipulação de fluidos para os casos de desfazimento das ações chamadas de magia negra. Vamos nos assentar, porque nossa reunião continua do lado de cá. Primeiramente, rogo ao nosso Mestre Jesus que continue derramando suas bênçãos sobre nós. Meus irmãos, como de hábito, quando encerrado o atendimento aos que vêm à consulta, fazem-se necessárias algumas providências como prosseguimento aos primeiros serviços prestados. Não desconhecemos que nos casos de obsessão e vampirização espiritual, estamos lidando com personalidades desencarnadas, psicopatas e portadoras de alta dose de insensibilidade emocional, que as tornam perversas e inclementes. Hoje, teremos, como de outras vezes,
que destacar alguns voluntários do nosso grupo de trabalho socorrista para dar assistência àqueles que nos parecem mais vulneráveis às agressões dos seus exploradores psíquicos. Desse modo, requisitamos ajuda para Carlos, Lício e Aderson, que prosseguirão recebendo-a no esforço que empreenderão em favor da própria saúde. Todos sabemos que, reconhecendo-se descobertos, os agressores investem com súbita erupção de violência, numa tentativa final de desforço ou como medida de apavoramento, impedindo que os pacientes retornem ao socorro de que necessitam. Agradecerei que me informem a respeito de qualquer ocorrência que pareça anormal ou inusitada em relação aos nossos irmãos, que a partir de agora passam a ser pupilos da nossa afetividade, tendo respeito aos códigos legais que os surpreenderam, exigindo-lhes a regularização das suas infrações. A função dos assistentes que os devem acompanhar é de vigilantes, sem que tomem quaisquer providências precipitadas em seu favor. Devem inspirar-lhes alento e coragem, bom humor e pensamentos superiores, de modo que possam romper as ligações com os adversários aos quais se acostumaram. Vou nomear para as tarefas 6 entidades dessa fileira, vão trabalhar em dupla 2 a 2 para cada assistido. Essa luta, como sabemos, é de todo momento e deve ser empreendida através do esforço contínuo de autossuperação e de dedicação ao próximo. A nossa casa prossegue sendo a escola-oficina de educação e ação para todos nós. Aqui descobrimos a necessidade de crescimento e de libertação dos costumes primitivos, exercitando novos hábitos evolutivos com vistas ao futuro feliz. Jesus nos ensinou que Deus é Espírito e, como Espírito, devemos adorá-lo. O homem é a soma de experiências adquiridas ao longo de milênios. Saímos do eito da escravidão com imenso reconhecimento às provas redentoras que nos lapidam as arestas. Como não aceitamos o preconceito contra o homem negro ou índio, é injustificável a mesma infeliz atitude contra o branco. Não foi a cor da pele que nos levou ao delírio, mas sim o atraso moral que nos caracterizava naquela experiência carnal. Outros, sim, constituímos um grupo de companheiros de jornada e não mais escravos coagidos ao serviço, como supõem erradamente muitos clientes encarnados que buscam nossos recursos. Trabalhamos por amor ao próximo e também a nós mesmos, por necessidade evolutiva, e o fazemos espontaneamente, por consequência do dever mais elevado. Estamos contentes com o trabalho de hoje e daremos sequência, diariamente, aproveitando os momentos de sono dos assistidos encarnados para promover um encontro com seus desafetos, no plano espiritual, para a árdua tarefa de esclarecimento e busca do entendimento até o alcance do perdão. Muito bem, amigos, para caminharmos para o encerramento e aproveitando a presença dos ilustres irmãos, peço que o amigo Miranda possa fazer as vibrações para nós e, na sequência, peço que o Dr. Bezerra nos dê a bênção com a prece seguinte. Jesus amado, somos espíritos enfermos, buscando a meditação que nos liberte do mal perturbador. Especialmente rogamos e vibramos pelos irmãos mais doentes do que nós, aqueles que ainda desconhecem as leis do amor. Perturbaram-se nas aflições que buscaram, por não saber receber, e agora padecem de grave loucura. Desejaram justiçar aqueles que os feriram, olvidando-lhes de que foram eles mesmos os desencadeadores do processo. Planejam esforços esquecidos do perdão e afundam-se em mais cruéis conjunturas e dor. Sofrem e, em vez de libertar do aguilhão, cravam-no
em quem supõe responsável pelos seus desespero. Para todos nós rogamos piedade, e para eles, em especial, misericórdia e a prece, porque não têm consciência do que fazem, tal a sua infelicidade. Inspira-nos e inspira-os a mudar de posição moral e descobrir a fonte inexaurível do amor por felicidade. Vem, Senhor, e comanda nosso esforço, dando-lhes direção correta e segura no bem. Nós, pequeninos que ainda somos, continuaremos incansavelmente vibrando amor, saúde, compreensão, amparo e discernimento para todos os sofredores deste momento, hoje e sempre. Amém. Senhor dos mundos, vós que velais pelas galáxias e cuidais dos animalculos mais insignificantes, que sustentais sistemas siderais e o hálito da vida em toda a parte, sem separar as vossas criaturas pela aparência, e conheceis o insondável dos seres. Abençoai-nos, servos imperfeitos, que reconhecemos ser, colocados à disposição do vosso infinito amor. Concedei-nos permanentes oportunidades de serviço, a fim de que cresçamos na vossa direção de Pai amantíssimo, que nos aguardais na sucessão dos milênios com o mesmo invariável afeto, enquanto vos defraudamos pela negligência e rebeldia. Não nos permitais o repouso que não merecemos, nem a felicidade a que ainda não fizemos jus. Enquanto a ignorância das vossas leis juntam as criaturas ao sofrimento reparador, por considerarmos que descanso e júbilo pessoal diante da aflição do próximo torna-se desrespeito às necessidades dele. Não vos rogamos tal bem, se não soubéssemos do imenso abismo que nos separa da vossa magnanimidade, que nos anima a suplicar serviço e amor, que nos constituem a alavanca propulsionadora na direção dos cimos da vida. Dignai-vos abençoar os vossos dedicados servidores, que se encarregam das tarefas mais humildes, as recusadas, tornando-se serviçais dos servos, com alegria e unção. São eles os edificadores dos alicerces do edifício do progresso, que ficarão ignorados, porém, sobre cujas doações se erguerão as construções de felicidade para a humanidade futura. Que assim seja, graças a Deus. Parabéns, muito bom, parabéns. Nossa, muito bom. Sobreviver. Nossa, olha, dá um abraço ao doutor Bezerra, na irmã, nossa Senhor, doutor, cure todas as nossas enfermidades. Parabéns, até aqui, que promoção, parabéns. Gente, nossas melhores vibrações para o grupo, esse grupo realmente foi fantástico. Como é que foi para vocês essa busca? Esse ritual? E o chapéu? Não, chapéu de pessoa acabou. Tira o banco preto também. Como relatar? Os bastidores. A gente ia sair da mestre de ficar falando, apresentando lá, e a gente resolveu. Foi um maravilhoso que deu ideia, né? Porque nós estávamos todos com dificuldade. Nós primeiro dividimos 7 capítulos para cada um. E aí cada um se afundou numa dificuldade diferente. E aí não dava conexão. E então, aí eu li o livro inteiro.
inteiro, acho que estava todo mundo falando assim, vamos ler tudo, então para ver se a gente descobre o caminho, né? Aí, como tinha muita fala, a pesquisa do Miranda tinha muita fala, e eu uma vez lá na federação, na História da Feliz, eu participei de um grupo que fez uma apresentação assim falada, daquela parábola O Pai e os Dois Filhos. Eu falei, eu acho que se a gente trouxer esse conceito para cá, se a gente conseguir também fazer, eu acho que dá a ideia da gente transmitir o livro, a gente pega algumas partes para fazer a representação do livro, porque tem outras falas, outros atendimentos, né? E aí nós fomos trabalhando nisso. E quando a gente vai trabalhando, vai surgindo a ideia. Então nós nos encontramos aqui para poder formatar isso, e eu fui trabalhando no texto para dar a liga das falas, colocando tudo na primeira pessoa, e foi criando. O personagem, nós temos que colocar alguma coisa simples, mas que dê ideia de que um está num plano e o outro está num outro plano, né? Então por isso que ela ficou representando os encarnados e ela representando essa cor aqui, que é a cor da proteção, a cor da espiritualidade, para a gente ver esses dois planos. E a ideia de fazer aquele começo, meio e fim, assim, vamos buscar fazer alguma coisa lúdica no começo, para a gente se envolver. Aí depois vem o desenrolar das coisas com o ensinamento, e o finalzinho com as peças, né? Com a elevação. Isso são pessoas que frequentam teatro, isso é coisa de quem está frequentando teatro. Foi muito legal. Muito organizado. A gente terminou acompanhando um pouquinho, para as meninas também fez, vocês se reuniram bastante, pela apresentação que foi riquíssima assim, em detalhes, deu a perceber o conteúdo de cada um. E simplesmente vocês estão de parabéns. Parabéns para os próximas escolas aí, olha. Quantos leram? Quantos? Todos! Todos leram o livro.